Que a graça do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Amados irmãos, nesse dia, nesse momento, eu quero repartir com os irmãos uma palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Pedro. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, nós estamos vivendo hoje em tempos em que tem muitas pseudo-igrejas se levantando, tem muitos pseudo-teólogos se levantando, tem muitos homens, pastores ou não pastores, escrevendo livros após livros, tentando discernir a palavra de Deus. Temos ministérios hoje que têm um crescimento astronômico, um crescimento mundial, e cada um deles tem o seu setor, tem ali a sua teologia. Eu estou falando a sua teologia, porque é isso mesmo que eles fazem. Eles creem numa coisa, eles interpretam uma coisa na Bíblia, e o ministério ele é regido pelo aquilo que eles estão interpretando. Então eu vou escrever um livro, eu acho que eu tenho um entendimento da Escritura, então eu vou escrever um livro de acordo com aquilo que eu entendi do livro, ou que eu tive um discernimento. E nas pregações da igreja, principalmente, nós temos aqueles irmãos que leem um versículo e que pregam um culto inteiro, um versículo, pregam 1 hora, 2 horas de pregação, somente lendo aquele versículo, porque eles dizem que Deus está interpretando a palavra para eles. E principalmente tem igrejas que todo dia nasce uma igreja conforme o entendimento que o seu fundador tem. Ele vai ali e cria aquela igreja e acaba pregando aquele evangelho. Não interessa se é verdade ou se não é, ele acaba pregando seu evangelho. E com tudo isso, irmãos, resta para aquelas pessoas que estão começando, e até mesmo aquelas pessoas que ainda não creem no Evangelho, que não alcançaram ainda o Evangelho, ou que não conhecem o Evangelho, desconhecem o Evangelho, cabe a eles serem moldados para esse tipo de pessoas. Mas a palavra de Deus, ela diz, irmãos, ela fala muito seriamente. Pedro, que foi um dos muitos próximos a Jesus Cristo, que esteve mais perto de Jesus Cristo em várias sequências do ministério de Jesus Cristo, ele vem, pelo Espírito Santo de Deus, ele vem escrevendo na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, eu não posso pegar nenhuma profecia, não posso pegar nenhum versículo da Bíblia e interpretar esse versículo particularmente, ou eu colocar na igreja, interpretar esse versículo e colocar na igreja como sendo uma doutrina ou ensinamento, porque eu acho que quer dizer isso aí. E muitos hipócritas ainda, eu digo que são homens hipócritas, porque têm a mente cauterizada, eles dizem assim, o versículo não quer dizer isso, mas os estudiosos, os teólogos, eles citam que isso é verdade. Então eles vão lá e colocam na igreja. Eles acreditam nos teólogos, eles desacreditam até no Espírito Santo de Deus para crer num teólogo, para crer num historiador. Aqui Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, ele diz, sabendo que primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então eu não posso interpretar essa Escritura particularmente, ou seja, do jeito que eu queira interpretar. Ela tem que ser colocada do jeito que ela é. Ela tem que ser falada do jeito que ela é. E no 21 diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Claro que hoje existe falso profeta. Os falsos profetas, eles vão profetizar inspirados neles mesmo, ou no diabo, muitas vezes.
Então a profecia, a palavra de Deus, ela não nasce no ser humano, ela vem para o ser humano. Ela vem e essa preocupação aqui, por que o Espírito Santo de Deus ele ordenou para que Pedro ele escrevesse essa palavra? Porque havia uma preocupação muito grande já de Deus, da parte de Deus, da parte de Jesus, já da parte do Espírito Santo de Deus, que naquele tempo os homens já estariam fazendo isso. Eles estariam tentando interpretar as Escrituras ao seu modo prazer. O apóstolo Paulo diz que ele ficava admirado que tão depressa eles estavam passando para o segundo evangelho. Mas por que eles estavam passando? Que segundo evangelho era esse? Era um evangelho parecido com o verdadeiro, mas que tinha contido algumas doutrinas e alguns ensinamentos tirados do evangelho para fazer um evangelho conforme eles queriam, conforme a igreja daquele momento estava precisando. Então, nós hoje, como somos pastores, somos obreiros, somos cristãos verdadeiros, será que cabe a nós, eu ler num culto um versículo bíblico e falar 1 hora sobre esse versículo? Dizendo que, e muitos ainda eles se propõem e dizem assim, ó, a palavra de Deus ela se renova a cada culto, a cada dia ela se renova. Então, irmãos, será que realmente ela se renova? Eu acredito, eu creio isso do fundo do meu coração, que ela venha se renovar. Ou seja, se renovar, ela nunca fica velha, nunca fica ultrapassada, ela nunca muda, ela nunca perde o sentido, ela nunca perde o foco, ela nunca perde o poder. Então, nisso, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia que passa, mas ela não se modifica. Ela não se modifica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nenhuma interpretação, nenhuma profecia, ela nasceu da vontade de um homem, ou de um pastor, ou de um obreiro, ou seja lá, de um pregador da palavra de Deus. Ela não nasceu. Ela não nasceu. Ela vem, ela é inspirada, como diz o 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mas agora tem um detalhe, quem é santo aí agora? Foram os homens santos. Para você ter uma inspiração da palavra do Senhor, você tem que ser você tem que ser um homem santo. E mesmo assim, ó, o apóstolo, ele está dizendo também num livro diferente que não devemos ultrapassar o que está escrito. Que o apóstolo Paulo diz assim, não devemos ultrapassar as tradições que foram dadas para nós. Não é para nós mudar essas tradições. Que tradições é essa? É aquilo que está escrito na Bíblia. É aquilo que está escrito no livro. Só que nós precisamos entender, irmãos, que nós não podemos mudar e não aceitar nada nisso. Nós temos que nos manter firme naquilo que está escrito, porque tem pessoas, irmãos, que não conseguem nem cumprir o que está escrito. Imagina se nós formos inventar uns versículos a mais, uns discernimentos a mais. Por que existe a guerra de igrejas? Por que existem igrejas que se dizem mais santas, mais sagradas? E aí tu vai ver a doutrina delas, é uma doutrina totalmente de discrepância. Então, eles estão acrescentando para que se tornarem mais santos. Que diferença é daqueles fariseus hipócritas? Que diferença é essas igrejas têm daqueles fariseus hipócritas que alargavam as suas vestes, que colocaram filactérios nas suas cabeças para se parecerem mais santos? Que diferença é daqueles fariseus que vão para as praças orar em voz alta para serem adorados, jejuar nas praças para serem adorados? Geralmente, irmãos, quem acrescenta a palavra de Deus é porque ele quer se sentir acima, mas não sabe que está muito abaixo. Então, acrescentar a palavra de Deus, acrescentar aquilo que é do Senhor, porque a profecia, a palavra de Deus, ela não nasceu de um homem corrupto. Agora eu vou fazer um livro, como livros aí que são muito famosos. Tem uns que tem até Bom Dia, Espírito Santo. Aí tu vai ver a fonte daquele livro, quem escreveu aquele livro. Não era homem santo. Porque a igreja hoje, irmãos, ela está procurando sinais.
As pessoas querem ver, é sinal que às vezes as pessoas não querem ouvir num culto, elas não querem ouvir 40, 50, uma hora de palavra, mas elas ficam fascinadas quando tem aqueles shows de demônio falando, e demônio explicando o que eles têm que fazer, e demônios dizendo o que eles gostam, o que eles não gostam. Então, irmãos, você está ultrapassando, volta à palavra de Deus. Você está interpretando a palavra de Deus, porque sim, irmãos, o diabo, ele te ensina a interpretar a palavra de Deus. Quem dá a interpretação da palavra de Deus é o próprio diabo, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai nos mostrar o conteúdo do escrito. Mas quem ensina, dá o discernimento para ultrapassar o que está escrito é o diabo. Não é Deus, não é o Espírito Santo de Deus. Então é nisso que você precisa ter a tua mente voltada para Deus. É nisso que você precisa ter a tua mente voltada para o Senhor. Você que aprendeu a verdade, não adianta fugir, já era. Você que tomou posse daquela verdade, você creu naquela verdade. Porque, irmãos, a verdade de Deus, a verdade que vem através do Espírito Santo, a pessoa concorda com ela na hora. Mas aí entra o não nascimento, a carnalidade da pessoa. A pessoa não nasceu, realmente não nasceu de novo. Ela não vai crer naquela palavra, vai crer naquela palavra, aliás. Mas ela não vai conseguir, vai ser muito pesado para ela. Vai ser muito pesado, não, essa palavra, esse evangelho é muito pesado. Ah, sim, não dá. Porque o próprio Senhor Jesus estava falando desse evangelho. Quando o próprio Senhor Jesus estava pregando o evangelho, alguns não, quase todos daquela multidão que estavam ouvindo ele, olha, isso foi o Senhor Jesus. E eles disseram, ah, mestre, esse teu discurso é meio pesado. E foram saindo, diz que a Bíblia diz que foram saindo de um a um. Aí Jesus Cristo vira para os apóstolos e pergunta, vocês não querem ir após eles? Então, Jesus Cristo, ele não implora para você ficar na igreja, nem para ele crer no Evangelho, para você crer no Evangelho. O Evangelho está aí. Não é Jesus que precisa de salvação, é você que precisa de salvação. Não é Jesus Cristo que precisa de você, é você que precisa de Jesus. Essa mentira satânica que você tem que aceitar Jesus, não. Jesus é Jesus que tem que se aceitar, é Deus que tem que se aceitar. É porque era você que estava perdido, não é Jesus que estava perdido. Você não tem, olha, você não tem que aceitar Jesus. O perdido era você. Perdido era eu, é nós que temos que nos enquadrar na vontade do Senhor Jesus para que fujamos da morte e da destruição. Então, irmãos, fique com Deus, fique com essa palavra, que Deus abençoe os irmãos e entenda, não tente nunca mais interpretar a Bíblia do Senhor. Não tente interpretar as profecias, porque aí você vai estar fazendo a parte do diabo na tua vida e na vida de pessoas que estão contigo. Deus abençoe, fica com Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja realmente com você.